Aqui é a Vicky do Julgando o Livro pela Capa e a gente tá aqui pra mais um vídeo do canal. Antes de tudo, aperta o sininho aqui e se inscreve que vem muita coisa legal por aí. Vamos lá? Solta a vinheta. Faz anos que eu quero falar sobre esse tema aqui no canal. Eu já trouxe ele de formas separadas, primeiro falando sobre fanfics, depois sobre representatividade. Mas hoje eu quero fazer uma análise bem mais completa, juntando as duas temáticas. O vídeo vai ser longo, eu vou separar os temas por vários bullets, né, várias sessões aqui no vídeo. Espero que vocês gostem, né, bastante. Eu vou trazer uma análise bem mais aprofundada, então é por isso que eu preciso que esse vídeo seja bem longo. Então, vamos lá. Muitos fãs LGBTQIA+, se descobriram parte da comunidade através de trabalhos da mídia ou do entretenimento, né? Isso não é uma novidade. Eu não vou falar tudo que eu já tinha falado nos outros vídeos antes, né? Mas primeiro de tudo eu recomendo que depois que você terminar esse aqui, ou antes de assistir esse, você assista esse vídeo aqui, acho que vai aparecer aqui ou aqui, o link falando sobre queer coding no entretenimento, né? E como os vilões sempre foram representados com vários códigos queer, né? Tentando, né, de uma forma vilanizar personagens que são LGBTQIA+. Mas eu também falo no vídeo, né, que vocês vão ver ali, sobre como isso foi um tiro no escuro e que acabou tendo efeito reverso. Porque ao invés das crianças odiarem esses personagens que são os vilões, né, icônicos, elas passaram a se identificar com eles, porque eles são muito mais tridimensionais do que os heróis. Então dá uma olhadinha no vídeo, que hoje o tema vai ser literalmente sobre isso, tá? A gente começa esse vídeo, obviamente, falando da parte de literatura, não tem como falar. Eu não sei se vocês sabem, mas muitas escritoras, né, de livros LGBTQIA+, foram forçadas a sair do armário justamente por terem criado os livros com essa temática. Um dos casos mais famosos que eu posso dizer assim é a Becky Albertalli. Todo mundo assumia que ela era cishet, né, hetero-cis, mas ninguém tinha provas disso. Mas ela escreveu, né, e sempre houve uma crítica em meios de fandoms com mulheres, né, cishet, escrevendo histórias LGBTQIA+. Só que assim, eu já começo o vídeo falando, ou você fala para pessoas cishet que elas não podem escrever representatividade LGBTQIA+, ou você fala que pessoas que são cishet, elas precisam criar mais representatividade. As duas coisas não dá, você precisa escolher qual dos lados você quer, porque ou a pessoa faz ou ela não faz. Acho que o que a gente tem que mais pegar no ponto é de representatividade apropriada. Claro que o lugar de fala e vivência sempre vão trazer mais nuances para a história e é muito importante. Mas eu ainda acho que não é o caminho você falar para pessoas cishet que elas não podem escrever representatividade. Ainda mais quando essa representatividade é apropriada. Não posso falar nada sobre a Becky porque eu nunca li nada dela, tá? Nunca li livro nenhum, eu não gosto desse tipo de gêneros de EA novels que ela escreve, eu não leio. Mas eu fiquei sabendo disso porque eu faço parte de BookTok, né, BookTube também, então óbvio que eu tava por dentro dessa treta, mas enfim, tenham isso em mente, que tem muitos autores que você talvez não saiba, que eles são LGBTQIA+, eles só não falam abertamente, então é sempre bom a gente ter isso em mente quando a gente vai julgar alguma obra. Vale lembrar que a heterocisnormatividade é literalmente a regra no entretenimento, gente, seja em filmes, séries, quadrinhos, seja o que for. Esse sempre foi o padrão e essa sempre foi a norma. Então é muito difícil quando você cresce sendo LGBTQIA+, você sair um pouco disso. Então quando a gente tem algumas obras, acaba que é muito mais complicado a gente analisar, tipo, essa obra tem representatividade que presta e essa não. É uma discussão com muito mais nuance, que depois a gente vai ter mais pra frente nesse vídeo. Falando um caso específico agora da parte de literatura, só pra gente fechar essa parte de livros, ainda mais falando sobre romances sáficos, né? Uma coisa que é tão difícil a gente ver sendo falada em BookTok. Hoje tá sendo falado mais, mas antes quando, tipo, vários BookTokers ou pessoas que são do BookTube mesmo, quando elas indicavam obras LGBTQIA+, sempre eram livros aquilianos, né? Homem com homem. Geralmente em literatura o romance entre mulheres não é levado a sério, mas por que não é levado a sério? Porque a sociedade ensina assim, a sociedade ensina que mulheres são amorosas e afetuosas umas com as outras, em termos de amizade. E quando vai pro romance, sempre alguma coisa fetichizada, percebe?
A gente tá falando de começo, tá? De 2000 até agora. E não faz nem 5 ou 6 anos que a gente tem mais representatividade positiva, sáfica. Porque antes era tudo feitiçação ou era só amizade. Não é à toa que tem até o meme, né, da comunidade que mulheres lésbicas não sabem quando tem alguma mulher que gosta delas ou não. Porque é difícil entender os sinais quando é tão normalizado mulheres serem afetivas com as outras sem interesse amoroso, né, no geral. Então, o mesmo que acontece na vida real acontece em mídia. É difícil as pessoas verem chips e casais ou conseguirem enxergar casais sáficos em obras, porque a gente costuma ver essa aproximação delas como algo tipo uma amizade, entendeu? E é isso, mais tarde a gente volta a falar sobre mulheres no fandom. Agora a gente fala de séries, né, de representatividade dos anos 90 a 2000. Mais ou menos a geração, né, é a minha geração, que tem hoje de 25 a mais ou menos 30 anos, né, em geral. A gente tinha algumas séries, sendo elas, né, no caso de L World, que era representatividade lésbica, a gente tinha Queer as Folk, que era mais voltada a homens gays em geral, né? A gente tinha Will and Grace, que eram dois protagonistas gays também, eles não eram um casal, mas tipo assim, todas essas produções que eu tô falando eram extremamente recheadas de estereótipos. E elas também não eram para crianças, não eram para menores de idade. O que mostra que nessa época não existia representatividade para pessoas que eram bem menores de idade, que tinham lá os seus 12, 13, vai, até uns 16 anos. Não era essa faixa etária. A gente tinha outras séries como Glee, por exemplo, mas todas elas eram extremamente problemáticas. Tem muita coisa que hoje não iria passar. Em geral, essas séries eram extremamente brancas. Sim, a representatividade LGBT que estava lá era branca. Não que isso tenha mudado muito ainda até hoje, né? A gente sabe como é na comunidade. Mas mesmo assim, tipo, nessa época ainda tinha muita coisa, faltava muita coisa. E não era uma representatividade que contemplava todo mundo, faz parte da comunidade. A gente tinha uma boa série de representatividade nos anos 90, que era Xena, Princesa Guerreira. Inclusive era o certo, né? Toda a mitologia grega e romana em geral, ela tinha representatividade, né, de personagens não hétero. Então nada mais certo do que a série trazer isso. Só que tinha um problema. Essa época, nessa geração, quem assistia tinha mais ou menos 6, 7 anos de idade. Na época da Xena, gente, o público tinha de 6 a 7 anos. Vocês têm que pensar que nos anos 90, crianças de 6, 7 anos não tinham ideia do que era gay ou o que era LGBTQIA+. Inclusive a sigla inteira nem existia ainda. Em geral, né, essa sigla inteira que eu tô falando agora é algo recente. Então, tipo, não tinha como as crianças perceberem. Claro que tinham crianças, né, como eu, por exemplo, a gente já tinha sacado isso, né? Mas a gente nem sabia a nossa própria identidade, quem dirá saber identificar isso nas séries. E no meu caso específico, eu fui uma criança meio esquisita. Eu fui uma criança que pra mim, literalmente, os casais eram assim, as mulheres eram com mulheres e os homens com homens. Meu primeiro chip, por exemplo, de casal foi a Titi e a Bulma do Dragon Ball. Eu tinha 5 anos de idade. Quem disse que eu sabia o que era lésbica, por exemplo? Outro chip que também foi um dos meus primeiros, Tintin e o Haddock. Que, aliás, o Tintin é adulto, hein, gente? Ele não é criança, ele é um jornalista. Esses foram meus primeiros chips. E eu era uma criança, eu nem sabia o que era LGBTQ. Eu literalmente só sabia que eu gostava de ver esses personagens específicos juntos. E nada nas séries indicava que tinha, né, alguma coisa, mas a minha cabeça era assim. E muitas crianças da minha geração foram criadas por famílias que, obviamente, são heteronormativas, famílias nacionais, né, pai, mãe, patriarcado tomando conta. E é muito difícil pessoas da minha idade, que tem de 25 a 30, terem tido esse tipo de representatividade em casa. Quem dirá entender? Então, por mais que Xena tenha sido a representatividade perfeita, era muito boa, o público que assistiu na época não conseguia identificar isso. Então eu nem conto hoje em dia como algo que vai influenciar as crianças de agora. Talvez da nossa época, nós dos anos 90, mas seria até legal ter uma coisa assim, meio fantasiosa, de mitologia com essa temática pra TV. Espero que a gente tenha, né, no futuro. As crianças de hoje têm muito mais representatividade. Elas têm lá a Princesa Jujuba, elas têm o Craig do Riacho, animação com protagonista negro, gente, isso nem tinha na minha época. Craig do Riacho, eu acredito que seja o primeiro com protagonista de verdade, que não é secundário, né, negro. Primeira vez na minha vida, e eu tô com 29 anos nas costas, isso é muito novo.
Então realmente as crianças de hoje, elas não têm noção da sorte que elas têm de ter tanta representatividade disponível, porque nós dos anos 90 nós não tínhamos isso. E quem era de antes, pior ainda, né, gente? Ainda pior, mais estereotipado possível, né? Olhando hoje, assim, nós que somos dos anos 90, a gente fala, caramba, a gente não tinha esse tipo de representatividade. Mas se você parar pra pensar em coisas que a Rebeca passou, o Brian passou, isso é recente, gente, e não faz muito tempo que acabou a Hora de Aventura e Steven Universo, e mesmo assim isso custou quase a carreira deles. O mesmo está acontecendo com The Old House também. A série não foi convidada a ter mais uma temporada por conta do Lumity, que é o chip lá, que é o casal canon da série. Vocês têm noção que a gente está em 2021 e os escritores e autores ainda estão sendo censurados por representatividade, por menor que ela seja? Isso é um problema. Geralmente quando a gente fala de entretenimento, as personagens femininas elas são escritas por homens cishet, ou por mulheres cishet, em geral. E mesmo assim, quando são escritas por pessoas LGBTQI, a gente ainda tem a nuance de ser uma pessoa LGBTQIA+, negra e uma pessoa LGBTQIA+, branca. Então, sempre quem ganha o mercado editorial, de entretenimento em geral, sempre vai estar uma camada acima de privilégio. Então a visão que a gente vai ter desses personagens é sempre dessa pessoa, desse círculo fechado. Então é o que eu falo, nós somos reféns do que o mercado editorial entrega, do que o entretenimento entrega. Muitas escritoras cresceram, né, com essa misoginia ou até homofobia, né, internalizada e não souberam desenvolver personagens femininas. Por isso elas desenvolvem muito bem os personagens masculinos. E aí você vê meninas novinhas que são LGBTQIA+, com quem que elas vão se identificar? Com a personagem lá terciária que não tem romance, não tem nada e é igual a todas, ou elas vão se identificar com o protagonista da história que é LGBTQIA+, mesmo sendo homem, sendo que ela não tem representatividade feminina LGBTQIA+. E vale jogar na roda outro quesito, pessoas LGBTQIA+, em geral, elas só começam a viver a adolescência delas após os 30 anos. Depois eu posso colocar aqui uma pesquisa em números. A maioria das pessoas da comunidade só vivem a vida de verdade delas, com a verdade delas, a partir do momento em que elas saem de casa. Então, sem influência em entretenimento, em história, em literatura, elas não têm representatividade. A maioria das pessoas tem representatividade em fanfic, que é o único lugar onde elas conseguem se inserir. E é muita coisa envolvida, internalizada nesse sentido, mas é óbvio que elas vão criar fanfic para tentar suprir essa necessidade de representatividade, já que a mídia não tem, cria-se por conta própria. Agora a gente fala de chips e questão racial. Eu nem preciso falar. Fandoms são espaços extremamente brancos, dominados por fãs brancos. Então, quando a gente fala de obras LGBTQIA+, a única representatividade que fãs como eu, por exemplo, negros, tinham era a representatividade que eu já falei que o mercado editorial oferece, representatividade LGBTQIA+, branca. Protagonistas negros, a gente tem agora vários aqui no Brasil, de escritores, posso até trazer alguns nomes, mas isso não faz nem 4 anos. A gente está falando de agora, tem anos aí que a gente está com essa falta de representatividade em geral. E pessoas negras e fandoms em geral nunca têm voz. A voz das discussões que eu estou trazendo aqui agora para vocês, geralmente vocês vêm saindo da boca de fãs brancos, nunca trazendo essa perspectiva. E se não existe quase personagem LGBTQIA+ apropriado branco, imagina negro. Primeiro filme que eu vi com representatividade apropriada, que não era violência, sem ser cor púrpura, que é um filme extremamente violento, real, né, sobre a nossa comunidade, mas ele é muito violento. O primeiro que eu vi foi Moonlight, da A24, filme novíssimo, gente, 2017, sabe? A nossa comunidade negra em si, em geral, é extremamente misógina e homofóbica. Então, o que a gente tem de representatividade sempre é voltado para estereótipo ruim. É raro a gente achar na literatura coisas apropriadas que não fetichizam, né, o negro como pessoa, né, seja mulher ou seja homem, é muito difícil de achar. Agora nós escritores negros estamos tendo mais espaço, mas isso é algo novo. Então volto a falar, uma menina negra ou um menino negro, onde é que eles vão se encaixar numa série de televisão com protagonista LGBT que é todo mundo branco? No protagonista branco, que é o único que tem
representatividade. Vocês entendem que isso vai muito mais além do que fetichização? Às vezes tem muito mais a ver com identificação ou a falta de representatividade. E agora a gente fala sobre o tema que vocês estavam aqui pra ver, né? A fetichização de casais masculinos e de chips em geral. E por que isso é um problema muito importante de ser discutido em espaço de fandom. Aí finalmente entramos no problema da fetichização do fandom, que é quando fãs, né, sendo cishet ou quando são fãs LGBTQIA+, colocam dentro dos casais papéis tradicionais de feminino e masculino e tentam inserir esse estereótipo em casais. Esse estereótipo, aliás, ele é ruim até para casal cishet, quem dirá casal LGBTQIA+. Mas é o que acontece, é quando tem fãs adolescentes, né, eu digo fãs adolescentes porque a maioria das adolescentes, né, que são héteros e são fãs de chips gays, a maioria, elas colocam a expectativa delas, elas se projetam e elas colocam aquele estereótipo de esse personagem é masculinizado, ele é o top. Esse personagem ele é mais feminino, então ele é o bottom. Tipo, até esqueci a palavra. Mas é tipo isso, entendeu? Esse estereótipo ele é carregadíssimo em várias fanfics de diversos fandoms. E o problema é quando a linha da realidade e ficção se misturam e essas meninas começam a shippar pessoas da vida real. Essa coisa de falar, chegar pra pessoa que você nem conhece e falar você é top ou bottom, ou chegar comentando isso na conta de gente famosa, gente, isso é extremamente absurdo. Você tá desumanizando gays, né? Você tá desumanizando, você tá transformando eles em objeto. Isso é fetichização, é você pegar essa ideia que você está tirando do fanfic e chegar e passar para sua vida real. Se você é menor de idade e está vendo esse meu vídeo, não faça isso, não chega na sua escola e fala eu shippo o menino X com o menino tal. Isso deixa as pessoas extremamente desconfortáveis. Isso pode acabar forçando pessoas da vida real a serem obrigadas a sair do armário, querendo ou não. Tem vários fandoms, eu não vou falar de vários fandoms agora porque na minha época já tinha um monte. Mas eu sei que é mania de adolescente de agora de pegar bandas, sei lá, do que, banda de boy band aí, em geral, One Direction, sei lá, essas bandas de K-pop, e elas têm mania de shippar essas pessoas. Gente, são pessoas da vida real, você não tá lidando com fantasia e ficção aqui. E quando a gente vê esse tipo de fetichização, a gente já sabe que não é sobre representatividade coisa nenhuma, é sobre fetichização, é sobre transformar o seu ícone, né, o seu objeto de desejo em fetiche, aquela pessoa, aquele ser humano. Quando você faz isso e fala, eu vi um casal yaoi na rua. Nossa, meu, na minha época tinha isso. E nos anos 90 o pessoal, eu vi um casal yaoi. Amiga, você tá... o quê? Tá misturando mangá e anime com pessoa da vida real? Isso é extremamente problemático. Isso precisa, com certeza, ser problematizado. Isso tem que ser problematizado. Esse tipo de fetichização acontece até hoje e isso afeta a visão dessas pessoas. Eu vejo a menina cishet de 13, 14 anos falando eu sou top, eu sou bottom. Menina, você não faz nada. Tu começa que nem sexo você deveria estar tendo sem menor de idade, tá? Aí você começa a trazer termos de fanfic pra vida real. Olha que ponto chega a fetichização. Isso é extremamente absurdo. Muitas fangirls, né, jovens, adolescentes e tal, de chips gays, que elas são extremamente homofóbicas na vida real. Isso não entra na minha cabeça. Isso já mostra que você não tá apoiando comunidade nenhuma, você tá aqui pra fetichizar. Então não venha, tipo, em redes sociais, tentar se defender e falar eu sou apoiadora da comunidade porque eu shippo tal. Não, você não tá apoiando coisa nenhuma, você tá fetichizando. Você que é uma fã LGBTQIA+, por exemplo, sim, eu entendo você que tem pouca representatividade adolescente. Recomendo filmes como, por exemplo, Fear Street, da Netflix, que tem representatividade teen apropriada de personagens sáficas, o que é muito legal. Essas coisas estão chegando agora. Agora, pra você ler, pra você escrever e tudo mais, sendo uma fã cishet, desculpa, mas você não tá sendo aliada só porque você leu uma história gay, entendeu? Você tem que ouvir o que os fãs, principalmente homens gays, dizem pra você quando eles falam eu estou desconfortável com o que você tá escrevendo ou lendo, entende? Porque você não faz parte da comunidade. Se você não faz, tenta ouvir quem faz parte. E a resposta de por que as mulheres hétero adoram tanto história gay? Tipo, qual que é o sentido? A resposta é simplesíssima.
Porque as mulheres, elas gostam de homens, elas querem ver esses dois homens. Eu digo mulheres cis-het, tá? Elas querem se inserir, porque elas sabem que a personagem feminina, ela não tem agência e ela não é tridimensional. Ela quer se ver com o protagonista bonitinho lá, mesmo que ela tenha que se inserir. Claro que eu não acho isso legal, não acho isso legal. Não é a sua realidade, você entende? É muito diferente de você ser uma pessoa, né, LGBTQIA+, e tentar se inserir. E aí você deve estar se perguntando, mas então por que uma adolescente vai querer se identificar, uma adolescente LGBTQIA+, vai querer se identificar com um protagonista lá, que é um menino gay de livro sei lá o que. Não leio tanto EA novels, então não sei. Mas, enfim, por que isso? Me mostra livros e filmes e séries de 2000 a 2005, 2007, mais ou menos, que tenham representatividade teen, feminina, LGBTQIA+, apropriada. E que não seja fetichizada. Se vocês tiverem, coloquem aqui nos comentários, mas eu duvido. Mas pode colocar aqui se vocês acharem. Vocês entendem que não tem, e como eu falei, é difícil você ler algo que não existe? A gente tem mais representatividade agora, 2021. Quando a gente está falando um pouquinho antes, a gente não tem. O segundo problema é que personagens masculinos, eles são muito mais tridimensionais. Eles são mais bem escritos. Personagens femininas, geralmente, elas são pessimamente escritas. Não só por homens, tá? Mulheres também. Mas a gente tem que lembrar quem domina o mercado editorial. Quem domina o mercado editorial são homens brancos, cis, héteros. A maioria. Então, a visão que a gente consome, né, tem consumido dos anos 90, 80 até agora, continua sendo predominantemente masculina. Então, geralmente, os personagens masculinos a gente consegue se relacionar mais. Por quê? Porque eles são mais bem escritos, eles têm tridimensionalidade, né? Eles são personagens que eles não são ali, mesmo secundários, eles têm mais agência do que as personagens femininas. Mas por que isso acontece? Como eu falei, os homens, eles ainda são a maioria, né, dos escritores. E os homens, eles não leem mulheres. A gente está falando de exemplos em geral, eu vou generalizar porque a gente está falando do mercado editorial. Como você quer que um homem saiba escrever uma mulher se ele não consome trabalho de mulheres? Se ele não admira mulheres? Se ele não lê mulheres? Se ele não ouve mulheres? Como você vai aprender a não odiar mulheres se você só ouve homens? Se você só dá agência para homens? Se você só sabe escrever personagens masculinos? A mídia apresenta muito problema de personagens femininas, não que são falhas, mas que são escritas de forma ruim. Essa misoginia dos autores acaba passando para os leitores. Nós crescemos, né? Nós mulheres crescemos a vida inteira também aprendendo a odiar mulheres. Ai, eu não tenho amigas mulheres. Ai, porque eu não sou igual às outras mulheres. Ai, eu não gosto de coisas meninas. Quantos de vocês que estão vendo esse vídeo, mulheres, né? Quantas de vocês já não se pegaram pensando, ai, eu não gosto da personagem X por causa disso, isso e aquilo, mas você não sabia por que você não gostava. Isso vai muito além da misoginia internalizada que você tem. Todas nós já tivemos, ainda temos e temos que trabalhar isso, porque a sociedade faz a gente ser assim. Mas fica muito difícil você se relacionar ou querer se projetar em personagens femininas quando elas mal aparecem, quando elas vão pro refrigerador porque elas são mortas, né, para desenvolver o personagem masculino. É muito difícil você querer se relacionar e você se identificar com as personagens. Por isso muitas fangirls se relacionam e se, né, veem em personagens masculinos, mesmo elas sendo mulheres cis no caso. E é engraçado porque por anos e anos nós sempre tivemos casais heterossexuais aparecendo em mídia em geral. Casal inventado, casal que é canon, né? Sempre teve, tipo, tinha uma personagem feminina com um personagem masculino, mesmo que eles fossem, tipo, núcleo secundário, terciário, sempre foram shippados e ninguém nunca falou nada. Porém, quando a mesma coisa acontece com fãs LGBTs, quando eles se projetam e shippam casais do mesmo sexo, sejam duas mulheres ou dois homens em série, aí de repente isso vira um problema. Vocês entendem que tem muita coisa ruim internalizada nesse tipo de pensamento? Então é uma coisa que é muito complicada, é uma discussão que vai muito além de fetichização, muito além também de só representatividade por si só. Começa a parte do vídeo falando sobre entretenimento, que assim, se existisse representatividade LGBTQIA+, na mídia,
fãs LGBTQIA+, não teriam que se projetar nas histórias e não teriam que tentar caçar migalhas para criar chips onde não existe. Se existisse essa representatividade nítida, fãs não teriam que se projetar, você entende? Existem vários tipos de projeção, mas a projeção que a gente fala quando se trata de chips vai muito mais além de tipo, eu me identifico com esse personagem. Porque assim, de onde o fandom tira tanta energia pra defender casais que não existem? Por exemplo, um casal que eu odeio que não faz sentido nenhum, o Hulk e a Natasha. Não existe esse casal nos quadrinhos, nunca existiu, e nada nos filmes indicou que esse casal deveria existir. Mas ele foi colocado ali, e literalmente todo mundo que é cis heteronormativo adorou esse chip. Só os fãs LGBT que saíram como chatos porque reclamaram. Então, tipo, você entende? O tempo todo a mídia cria personagens, né, casais, né, de uma mulher e um homem que nem existiriam. E ninguém fala nada, mas a partir do momento que o fandom cria algum casal que não é normativo, de repente isso se torna um problema? Por que será? E agora a gente fala de um problema ainda mais sério, yaoi e boys love. Eu não tô querendo xingar a mídia, de qualquer forma, a mídia asiática, tá, gente? Mas existe essa problemática. Yaoi, ou boys love, ou yuri, ou girls love, é um gênero de histórias, né, de mangá ou anime, que são histórias, a maioria pesada, são histórias pesadas, e é através dessas histórias que existe o maior número de fetichização LGBTQIA+, no Japão e na China em geral. Claro que a China tá mudando, tem outros tipos de boys love, mas eu não vou defender, eu vou colocar todo mundo no balaio aqui, porque ainda assim tem muitos mangás e manhwas que fetichizam. São mangás que glorificam violência sexual, abuso, todo tipo de coisa, o não consentimento, tudo que é ruim, tudo que é fetichizado. E a gente sabe que a gente está falando de sociedades muito conservadoras e homofóbicas, como o Japão é extremamente homofóbico. Não adianta falar que não é, ele é. As coisas estão mudando aos poucos. Então é muito difícil desassociar yaoi com essa ideia ruim. E é assim, tipo, eu faz uns anos, né, que eu não leio mangá, uns 15 anos mais ou menos, e os mangás que eu lia não eram yaoi nem isso, era normal, tipo Sakura, Cardcaptor, eu adorava essas coisinhas, né. Eu adoro shoujo, que é um gênero mais voltado para as meninas, eu adoro. Então, tipo, era isso que eu lia, mas eu sei que tem os mangás e é difícil, é como procurar uma agulha no palheiro, procurar um trabalho yaoi ou boys love que não seja problemático. Eu sei que o pessoal reclama isso hoje em dia e fala, eu sou LGBTQI, sou fujoshi. Toda vez que alguém fala isso pra mim, eu fico um pouco assim, sabe? Porque os projetos ainda são problemáticos, e se eu fosse ser um daquele pessoal que chega e fala, eu sei separar a realidade da ficção, não, você não sabe. Porque senão você não sairia em evento assediando o cosplayer que tá com cosplay de yaoi, sabe? Eu tô falando especificamente pra pessoas que fazem isso, tá? Se você só lê e não faz nada disso, ok. Mas eu ainda vou te julgar porque a maioria dos trabalhos de boys love continuam sendo problemáticas. São raríssimos os que não são, mesmo quando são apropriadas, representatividade de trans e tal, ainda é difícil achar coisa com qualidade. Então, eu não consigo. Tipo incesto, estupro, isso são coisas normais nesse tipo de trabalho de yuri e yaoi, então eu não consigo achar nada pra defender. Eu vim do meio otaku, então eu tenho muitos amigos que liam yaoi, a maioria deles são pessoas que hoje em dia são homens trans. É uma coincidência talvez, mas tem muita gente que não lê mídia western, quadrinhos da Marvel e tal, tem gente que só lê mangá e só assiste anime. E tá tudo bem, porque tem muitos fãs LGBTQIA+, que lá pros anos 2000 se identificavam com essas histórias, porque era a única mídia onde tinha representatividade não hétero. Só que quando a gente para pra analisar hoje, é extremamente problemático e não tem nem como defender. Quando o yaoi foi criado, sei lá quando, acho que nos anos 90, eu sempre falo dos anos 90, gente, porque eu sou dos anos 90, deu pra perceber, né? Mas eu acho que foi nos anos 90. Enfim, nessa época, esses mangás yaois eram a única representatividade para quem era otaku se identificar com personagens que não eram héteros. Só que é extremamente problemático, hoje em dia existem muitas outras coisas. A gente tem animes, por exemplo, como Sailor Moon, que tem representatividade não binária. E muita gente não binária hoje se identificava com personagens de Sailor Moon.
Isso é uma representatividade boa, por exemplo, que não existia, não foi proposital ali, a gente sabe que não era tão essa a intenção de trazer representatividade, mas que acabou tendo uma mudança positiva na vida de quem hoje se identifica como homem trans, mulher trans ou pessoa não binária. Eu acho muito legal isso. So did any other trans masculine, trans guy, trans mask identifying person go through the pipeline where you realized you were queer at like a relatively young age and you loved the idea of being in a same-sex relationship, but you didn't like the idea of being with guys, but you only really had crushes on guys because you didn't like the idea of being with a guy as a girl, so you convinced yourself you were a lesbian because, well, you liked the idea of being in a same-sex relationship and you didn't like the idea of being in a heterosexual relationship. So, you just secretly read a bunch of gay fanfiction and then felt terrible because you were fetishizing MLM until a couple years later you realized you were MLM, or was it just me? E pra fechar o vídeo, o problema de migalha de representatividade. Eu vou usar uma série mais recente, Loki, né? Personagem favorito meu, Loki, amo demais. Mas tiveram vários problemas nítidos. E o fandom LGBTQIA+, está certo sim em reclamar da representatividade. Porque não é só porque a diretora ela é bi, por exemplo, que quer dizer que ela saiba escrever representatividade de gênero fluido. Que foi o que aconteceu. A gente teve problemas sérios sobre isso na série. Representatividade transmasculina e não binária é extremamente rara em mídia. Loki é um dos poucos personagens assim mainstream famosos que todo mundo conhece e sabe que ele não se enquadra, né, no gênero nem masculino nem feminino. Ele é, né, gênero fluido, ele flui de gênero. Isso foi algo que entrou em voga a partir de 2015 nos quadrinhos, assim, com o personagem falando da boca dele mesmo saindo gênero fluido. Vou até deixar aqui Garota Esquilo 27, que foi a primeira vez quando, em 2015, o Loki usou a palavra gênero fluido para referir a si mesmo. Na mitologia, ele é bigênero, ele tem 2 gêneros, né? Mas ele também é shapeshifter, então isso não conta como representatividade. Mas nos quadrinhos é uma coisa totalmente diferente. A série pecou em colocar a representatividade do Loki só com uma plaquinha escrita sexo fluido, sendo que sexo relacionado à genitália não tem nada a ver com identidade de gênero. São 2 coisas diferentes. Isso a gente já percebe que não tinham pessoas trans no Writer's Room, por isso que eu reclamo. Agora, sobre bissexualidade, não tem problema nenhum o Loki ter ficado com a Sylvie, que é uma mulher no caso, né? Loki vai continuar sendo bi, ficando com homem ou mulher. O problema é que a gente está falando de entretenimento e a mídia existe num vácuo escrito por escritores da vida real. No caso, homens como Michael Waldron, que foi ele que criou a relação da Sylvie com Loki. Segundo o próprio, foi ele que veio com isso, não foi a Kate, diretora. E assim, ele pode ter esse relacionamento sim com a mulher, isso é importante. Bis não deixam de ser bis estando com o sexo oposto ou o mesmo sexo. Continua sendo bi, só que a gente está falando de entretenimento, e entretenimento precisa de representatividade visual para ser visto como real. Se não acontece isso, ó. Francis Red falando que não teve representatividade nenhuma. Loki é um personagem que flerta com todo mundo na mitologia e nos quadrinhos. Isso, no mínimo, deveria ter sido mostrado. Você entende que não adianta, então, fazer como o Tom Hiddleston ou a Kate fizeram de vender a série como olha, nós trouxemos isso, e ainda acabar caindo no estereótipo que sempre todas as séries trazem quando tem personagem bi, sempre trazer o caminho mais fácil. Ele poderia ficar com a Sylvie, contanto que tivesse mostrado como o personagem é. Ele sempre flerta com todo mundo e isso não muda nos filmes e nos quadrinhos. Deveria ter sido trazido na série. É por isso que os fãs reclamaram tanto dessas 2 representatividades. Enfim, gente, é isso. Ficção precisa de representatividade visual. Se você não tem representatividade visual, tátil, o fã não vai criar por você. Então pensa nisso sempre. Existe o lado da fetichização, mas existe o lado de representatividade. Em 2021, representatividade deveria ser a regra e não a exceção. Por hoje é só, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.